Meu nome é Teresa, e minha existência nesta mansão sempre foi medida pelo silêncio que sou capaz de manter. Enquanto as paredes de mármore desta propriedade na costa catarinense ecoam os gritos histéricos de minha mãe e as risadas guturais e falsas de Ricardo, eu me transformei em uma sombra que desliza pelos cantos, observando o naufrágio iminente de um império que eles acreditam estar sob controle. Viver sob o mesmo teto que Helena é como habitar o epicentro de um furacão de futilidade. Ela acorda exigindo que o mundo se curve aos seus caprichos de socialite, ignorando as notificações judiciais que se acumulam na caixa de correio e que eu, por uma lealdade quase masoquista, trato de organizar e ocultar. Para ela, eu sou apenas uma extensão mal acabada de sua própria imagem, uma filha que não herdou seu gosto por joias vistosas, mas que desenvolveu uma habilidade perigosa para ler as entrelinhas de contratos que ela assina sem sequer folhear. A atmosfera da casa é saturada pelo cheiro de uísque caro e pelo desespero disfarçado de luxo. Ricardo, o homem que ela trouxe para dentro de nossas vidas como um salvador financeiro, é um predador de terno sob medida que circula pela sala de estar como se tivesse construído cada pilar daquela estrutura. Eu vejo observar os quadros de meus antepassados com uma cobiça que me embrulha o estômago, enquanto ele tenta, incessantemente, descobrir onde minha avó Leonor guarda as chaves do cofre da família. Teresa, querida, você deveria sorrir mais, uma jovem na sua posição deve ser o ornamento mais brilhante da casa, ele costuma me dizer com aquele tom paternalista que esconde um veneno profundo. Eu apenas aceno, mantendo os olhos baixos, escondendo o fato de que passei a madrugada anterior debruçada sobre livros de gestão hoteleira e planilhas de fluxo de caixa, mapeando a destruição que ele está causando nas contas da família. Eles acham que sou uma estudante de hotelaria medíocre e distraída, quando, na verdade, estou catalogando cada erro deles como se estivesse preparando uma autópsia. Dona Leonor, minha avó, é a única alma que parece habitar a mesma realidade que eu, embora ela o faça de forma enigmática. Ela se senta em sua poltrona de veludo na ponta da mesa, muitas vezes fingindo cochilar enquanto Helena berra com os funcionários por causa de uma prataria mal polida. Mas eu vejo seus olhos. Quando nossos olhares se cruzam, há uma transmissão silenciosa de dados, um reconhecimento de que somos as únicas sobreviventes em um navio ocupado por saqueadores. A paciência é uma forma de capital, Teresa, e o silêncio é o melhor investimento que alguém como você pode fazer agora, ela sussurrou para mim certa vez, enquanto as luzes da mansão piscavam, denunciando a fiação antiga que Helena se recusava a consertar para não gastar o dinheiro destinado ao seu próximo par de sapatos de grife. Eu sentia que o chão sob meus pés estava podre, mas eu continuava ali, desempenhando o papel da filha invisível, a secretária não remunerada, a garota que ninguém notaria se desaparecesse, mas que era a única que sabia exatamente o tamanho do abismo que se abria diante de nós. O peso dessa invisibilidade é o que me alimenta. Enquanto eles se embriagam com a ilusão de um poder que está escorrendo pelos dedos, eu me torno mestre em cada detalhe técnico da hospitalidade de luxo, transformando minha revolta em competência técnica. Eu conheço cada fornecedor, cada custo operacional e cada falha estratégica que o Gran Azur, a joia da coroa de nossa família, vem sofrendo sob a gestão negligente de minha mãe. A cada comentário depreciativo de Helena sobre minha aparência ou minha falta de espírito social, eu adiciono um parágrafo ao meu plano de retomada. Eu não sou apenas Teresa, a filha negligenciada, eu sou a contadora de seus pecados, a observadora de sua queda, e a única que estará de pé quando as luzes finalmente se apagarem e os credores baterem à porta com a força de um martelo. A presença de Ricardo na mansão era como uma névoa tóxica que se infiltrava pelas frestas das portas, impregnando o ar com o cheiro persistente de seu tabaco importado e uma autoconfiança que beirava a sociopatia. Ele se movia pelos corredores com a arrogância de quem já se sentia o proprietário de cada centímetro de mármore, e sua tática favorita era a intimidação disfarçada de conselho familiar. Eu observava da mesa da cozinha, enquanto ele gesticulava com um copo de cristal na mão, tentando convencer minha mãe de que o fundo de reserva da família deveria ser movimentado para ativos de maior liquidez, um eufemismo barato para dizer que ele queria drenar o que restava para suas próprias empresas de fachada. Helena, meu amor, você precisa entender que o mundo mudou, e manter esse capital parado é um pecado contra o nosso futuro, ele dizia, e minha mãe, hipnotizada por seu charme de vendedor de carros de luxo, apenas assentia, lançando-me olhares de desdém sempre que eu tentava intervir com uma pergunta técnica sobre as garantias bancárias.
Naquela tarde, Ricardo me encurralou no escritório, um lugar que ele agora chamava de seu, apesar de pertencer à memória do meu pai. Ele se sentou atrás da escrivaninha de mogno, cruzando as pernas com um desleixo calculado, e me estendeu uma pasta de couro sintético que exalava a mesma falsidade que seu sorriso. Teresa, querida, estive conversando com sua mãe e pensamos que, como você já completou a maior parte do seu curso de hotelaria, seria educativo se você assinasse estes termos de anuência para a nova reestruturação do grupo. Ele começou, sua voz deslizando como óleo sobre uma superfície lisa. Eu sabia exatamente do que se tratava. Ele queria minha assinatura para dar um ar de legitimidade a um empréstimo vultoso que colocaria o hotel em risco. Ricardo, eu não assino documentos que não passaram por uma auditoria independente, e esses termos parecem ignorar as cláusulas de salvaguarda que meu pai estabeleceu, respondi, mantendo o tom de voz o mais neutro possível, embora meu coração martelasse contra as costelas. A máscara de simpatia dele não caiu de imediato, e em vez disso, ele soltou uma risada curta e seca, levantando-se e caminhando em minha direção até que seu espaço pessoal invadisse o meu. Você é tão jovem e tão cheia de teorias acadêmicas, mas a vida real, Teresa, não se resolve com livros. Sua mãe concorda comigo que você precisa de uma mão firme para guiar sua herança antes que você a desperdice com ideais românticos, ele sussurrou, e eu pude ver o brilho de pura malícia em seus olhos. Ele não era apenas um oportunista, ele era um estrategista que via em mim o último obstáculo para o saque total dos nossos bens. Minha recusa em ser sua marionete financeira o irritava profundamente, e eu percebia que ele estava mudando sua tática, passando da sedução intelectual para a coerção psicológica, tentando me isolar ainda mais dentro da minha própria casa. O pior de tudo era ver como ele manipulava a insegurança de Helena para me transformar na vilã da história. Durante o jantar, ele mencionava sutilmente como eu era rebelde ou ingrata por questionar seus métodos, fazendo com que minha mãe explodisse em ataques de fúria. Teresa, por que você insiste em ser tão difícil? Ricardo está tentando salvar o que sobrou da nossa dignidade enquanto você se comporta como uma contadora de subúrbio, vigiando cada centavo como uma miserável, gritava Helena, arremessando o guardanapo sobre a mesa. Eu olhava para o meu prato, sentindo o veneno das palavras dela, mas por baixo da mesa, eu apertava minhas próprias mãos, lembrando-me de que cada humilhação era um preço que eu estava pagando por informações. Eu estava vendo Ricardo cometer erros de principiante, subestimando minha inteligência e minha capacidade de documentar cada desvio de função que ele cometia. Ele achava que estava me vencendo, mas, na verdade, ele estava apenas me fornecendo as provas de que eu precisaria para destruí-lo quando o momento certo chegasse. O ar lá fora estava pesado com o cheiro de jasmim e a umidade que subia do mar, mas era o único lugar onde eu conseguia respirar sem sentir o rastro de enxofre deixado pelas mentiras de Ricardo. Encontrei minha avó Leonor sentada em seu banco de ferro forjado, sob a sombra da enorme figueira que guardava os segredos da mansão muito antes de eu nascer. Ela parecia uma estátua de marfim, imóvel, com as mãos depositadas sobre o colo, segurando um terço de contas de sândalo que ela não rezava, mas usava como um instrumento de contagem. Aparentemente, aos olhos de Helena, a vovó era apenas uma relíquia esquecida, alguém cujas faculdades mentais estavam se esvaindo como areia em uma ampulheta quebrada, mas eu sabia que aquela fragilidade era sua armadura mais impenetrável. Aproximei-me em silêncio e me sentei aos seus pés, sentindo a grama úmida contra minhas palmas. Vovó, eles estão tentando me forçar a assinar papéis que eu não entendo por completo, mas sinto o cheiro do desastre em cada cláusula, confessei, deixando que a máscara de frieza que eu sustentava diante da minha mãe finalmente caísse. Leonor não se mexeu de imediato, mas seus olhos, claros e lúcidos como cristais lapidados, voltaram-se para mim com uma intensidade que faria Ricardo tremer se ele tivesse a audácia de encará-la de verdade. O mundo é feito de lobos que se vestem de pastores, Teresa, e sua mãe sempre teve uma fraqueza incurável por lobos que sabem usar um bom terno, ela respondeu, sua voz sendo pouco mais que um sussurro áspero que se perdia no vento. Mas me diga, pequena, se você tivesse a chave de todo este reino, se o hotel e esta casa fossem seus e de mais ninguém, o que você faria com o poder de decidir o destino deles? Aquela pergunta não era apenas curiosidade, era um exame final. Olhei para as mãos dela e depois para a fachada da mansão, que brilhava sob a luz da lua como um mausoléu de luxo decadente.
Eu expulsaria os mercadores do templo, vovó. Eu transformaria o Gran Azur no que ele deveria ser, um monumento à excelência, não um caixa eletrônico para os caprichos de uma mulher iludida e de um homem sem escrúpulos. Eu restauraria o orgulho do nosso sobrenome, mesmo que para isso tivesse que demolir as estruturas de orgulho que minha mãe construiu, respondi, e pela primeira vez em meses, senti uma chama de autoridade vibrar em minha própria voz. Eu não estava apenas falando de negócios, eu estava falando de honra, de proteger o legado que meu pai e meu avô haviam erguido com suor e ética, algo que Helena e Ricardo tratavam como papel de rascunho. Leonor soltou uma risadinha curta, um som seco que parecia o estalar de galhos quebrados. Você tem um fogo, mas precisa aprender a controlar o oxigênio que o alimenta, ou vai se queimar antes da hora, ela disse, inclinando-se para a frente e tocando meu rosto com seus dedos gélidos. Não assine nada. Deixe que eles acreditem que você está acuada, que você é frágil e que a vitória deles é apenas uma questão de tempo. A ganância de Ricardo será a corda com a qual ele mesmo se enforcará, e a arrogância de sua mãe será o banquinho que eu retirarei debaixo dos pés dela quando chegar o momento. Naquele instante, percebi que minha avó não estava apenas observando, ela estava tecendo uma rede. Ela me entregou um pequeno amuleto de prata que carregava no bolso, fechando minha mão sobre ele com uma força surpreendente para sua idade. Aguarde o seu aniversário, Teresa. O tempo é o único senhor que não aceita suborno, e o seu tempo está prestes a começar. A noite do meu 21º aniversário não começou com celebração, mas com uma encenação meticulosamente coreografada por Helena. O ar na mansão estava saturado com o cheiro opressor de lírios brancos e cera de assoalho, uma fragrância que me dava náuseas enquanto eu era obrigada a vestir um figurino que não me pertencia. Teresa, pare de se mexer como uma camponesa, esse vestido custou mais do que sua educação inteira e você vai usá-lo com a dignidade que o sobrenome exige, disparou minha mãe, enquanto ajustava o fecho de um colar de diamantes no meu pescoço, apertando-o tanto que parecia uma coleira luxuosa. Ela não me olhava nos olhos através do espelho, ela olhava para o reflexo da sua criação, garantindo que eu estivesse apresentável o suficiente para não envergonhá-la diante dos investidores duvidosos que Ricardo havia convidado para o que deveria ser a minha festa. Ao descer as escadarias, percebi que a sala de jantar havia sido transformada em um covil de negócios disfarçado de banquete. Ricardo estava no centro de um círculo de homens de meia-idade, rindo alto e gesticulando com uma taça de cristal que transbordava um vinho que, pelas minhas contas, custava o salário mensal de 3 funcionários do hotel. Aqui está a nossa aniversariante, a futura herdeira de um império que logo verá dias de glória sob uma nova e vigorosa liderança, anunciou ele, sua voz projetando uma autoridade que me fazia ferver por dentro. Ele colocou a mão sobre o meu ombro, um gesto que parecia carinhoso para os convidados, mas que eu sentia como o peso de uma bota. Eu era o álibi perfeito para o golpe que ele estava cozinhando, a jovem e ingênua proprietária nominal que serviria apenas para carimbar as ordens dele. O jantar foi uma sucessão de pratos sofisticados que tinham gosto de cinzas na minha boca. Helena passava o tempo todo flertando com a atenção dos convidados, vangloriando-se de viagens e joias, enquanto Ricardo dominava a conversa com promessas de modernização agressiva do Gran Azur. Minha enteada é uma moça de muita sorte, ela tem um nome, mas nós temos a visão para transformar esse hotel em uma máquina de lucro imobiliário, comentou ele, lançando-me um olhar carregado de um aviso silencioso. Ele estava testando o terreno, declarando em público que eu era apenas uma figura decorativa. Cada vez que um convidado perguntava minha opinião sobre as tendências do mercado hoteleiro, minha mãe me interrompia com uma risada condescendente. Oh, Teresa ainda vive no mundo dos livros e da teoria, ela prefere as planilhas ao glamour da realidade, não é, querida? Dizia ela, silenciando minha voz antes mesmo que eu pudesse articular uma defesa. A humilhação atingiu o ápice quando Ricardo se levantou para o brinde final. Ele não celebrou minha vida ou meu amadurecimento, ele celebrou a continuidade do controle familiar e a gratidão que Teresa deveria ter por ser guiada por mãos tão experientes. Eu olhei para a ponta da mesa, onde Dona Leonor permanecia imóvel, comendo apenas o necessário, sua expressão sendo uma máscara de absoluta neutralidade. O ambiente estava carregado com uma eletricidade estática, a tensão entre o que eles exibiam e a resistência que eu cultivava em silêncio sob a mesa.
Eu senti o envelope que a vovó havia me prometido queimando no imaginário daquela sala, e enquanto Ricardo erguia a taça para sua própria ganância, eu percebi que as máscaras deles estavam tão apertadas que eles não notariam quando o palco começasse a desabar sob seus pés. O tilintar do cristal contra o metal silenciou o burburinho da sala de jantar. Ricardo ainda mantinha o braço erguido, ostentando sua taça como um cetro, mas o som que interrompeu sua glória não veio de nenhum convidado. Veio de Dona Leonor. Minha avó, que até então parecia uma pintura estática ao fundo do cenário, bateu levemente com sua colher de prata na borda de seu prato de porcelana. O som foi agudo, cortante, e fez com que o sorriso de Ricardo murchasse lentamente. Já ouvimos o suficiente sobre suas projeções e suas visões de futuro, Ricardo. Acredito que agora é o momento de falarmos sobre o presente, o de Teresa, ela disse, sua voz saindo não como um sussurro de idosa, mas com a autoridade de uma rainha que acaba de retomar seu trono. Ela sinalizou para o mordomo, que se aproximou carregando uma bandeja de prata com um único envelope de couro negro, selado com o brasão em cera da família. Helena inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com uma curiosidade gananciosa que ela mal conseguia disfarçar sob a maquiagem pesada. Ora, mamãe, não precisa de tanto mistério, todos sabemos que você sempre teve um carinho especial por joias antigas, comentou minha mãe, já estendendo a mão como se o presente fosse passar por ela antes de chegar a mim. Mas o mordomo ignorou a mão estendida de Helena e colocou o envelope diretamente à minha frente. Senti o peso do couro, a textura fria e o cheiro de papel guardado por décadas. Minhas mãos tremeram quando rompi o lacre. O que encontrei lá dentro não eram diamantes ou rubis, mas papéis timbrados, carimbos notariais e uma escritura de transferência em vida que fez o sangue fugir do meu rosto. Teresa, leia para que todos saibam que a meritocracia ainda sobrevive nesta mesa, ordenou minha avó, fixando o olhar em Ricardo, que parecia ter empalidecido sob o bronzeado artificial. Minha avó saiu trêmula no início, mas ganhou força a cada linha. Eu, Leonor de Albuquerque, transfiro de forma irrevogável a propriedade plena e a gestão majoritária do Gran Azur Hotel e Resort para minha neta, Teresa de Albuquerque, com todos os seus ativos, reservas e propriedades adjacentes. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na outra extremidade da sala. O valor de mercado estava impresso em um anexo da auditoria, 36 milhões de dólares. Eu não era mais a estudante ignorada ou a filha submissa, eu era proprietária de um dos maiores impérios hoteleiros do estado. O rosto de Helena passou por uma metamorfose grotesca, da surpresa ao choque, e do choque a uma fúria contida que se transformou, em segundos, em uma falsa alegria histérica. 36 milhões, meu Deus, Teresa, ela exclamou, levantando-se e tentando me abraçar, mas seu corpo estava rígido como uma estátua. Ricardo, por outro lado, recuperou-se com uma rapidez assustadora, seus olhos agora mapeando os papéis sobre a mesa como um saqueador diante de uma cidade aberta. Isso é extraordinário, Leonor, um gesto de confiança magnífico, ele disse, sua voz recuperando o tom aveludado, embora o suor brilhasse em sua testa. Naturalmente, agora que a família detém esse controle direto através da Teresa, precisaremos organizar uma junta administrativa para garantir que esse patrimônio seja protegido de imprevistos. Ele já falava como se o hotel fosse dele, e eu senti o aperto frio da ganância deles fechando-se ao meu redor, ignorando que o presente de vovó não era apenas um ativo financeiro, mas uma arma carregada que ela acabará de colocar em minhas mãos. O banquete havia acabado, mas o verdadeiro banquete de abutres estava prestes a começar. Assim que o último convidado cruzou o portão da mansão, a atmosfera festiva dissipou-se como fumaça, deixando para trás o cheiro acre de ambição represada. Helena e Ricardo me escoltaram até a biblioteca com uma urgência que beirava a violência física, que eles não caminhavam ao meu lado, eles me cercavam. Quando a porta de carvalho pesado se fechou, Ricardo não perdeu tempo com sutilezas. Ele acendeu um charuto, a ponta incandescente brilhando na penumbra, e jogou uma pasta de couro sobre a escrivaninha de mogno. Vamos ser práticos, Teresa. 36 milhões de dólares não são um brinquedo para uma jovem que mal saiu da faculdade. O mercado hoteleiro é um oceano de tubarões, e você, querida, ainda nem aprendeu a nadar, ele disse, sua voz perdendo todo o verniz de simpatia e assumindo o tom cortante de um agiota.
Minha mãe caminhava de um lado para o outro, seus saltos estalando contra o piso de madeira como tiros. Ela parou diante de mim, os olhos injetados e as mãos trêmulas enquanto segurava uma taça de vinho quase vazia. Ricardo tem razão. Sua avó enlouqueceu de vez ao colocar tamanha responsabilidade nos seus ombros. Você não tem a menor ideia do que fazer com o Gran Azur. Imagine os escândalos, os erros de gestão, você destruiria o nome da família em meses, ela exclamou, e sua voz subiu um oitavo, carregada de uma inveja que ela não conseguia mais mascarar. Ela se aproximou, o rosto colado ao meu, exalando o álcool e o desespero. Nós vamos formar um conselho familiar. Ricardo assumirá a posição de CEO e eu serei a diretora de relações institucionais. Você ficará com o título, claro, e uma mesada generosa para suas futilidades, mas a caneta precisa estar em mãos experientes. Eles abriram o documento de cogestão sobre a mesa, uma armadilha jurídica preparada com uma rapidez que denunciava que eles já esperavam por algum movimento da vovó. Ricardo estendeu uma caneta de ouro em minha direção, o olhar fixo em mim como se tentasse me hipnotizar pela força do medo. Assine aqui, Teresa. É para o seu próprio bem. Amanhã cedo eu já terei uma reunião com os acionistas minoritários para limpar a bagunça que sua avó deixou. Vamos transformar aquele hotel em um complexo de luxo residencial e triplicar o capital, ele disse, revelando finalmente seu plano de destruir o legado hoteleiro para lucrar com a especulação imobiliária. O silêncio da biblioteca era absoluto, interrompido apenas pela minha respiração, que eu lutava para manter calma. Eu olhei para a caneta e depois para os rostos gananciosos à minha frente, sentindo uma náusea profunda. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. A Teresa invisível, que eles haviam moldado durante anos, finalmente deu lugar à proprietária legítima. Recuei um passo, cruzando os braços e deixando a caneta cair sobre a mesa com um estalo seco. Vocês falam de experiência, mas Ricardo, eu vi seus últimos 3 balanços de investimento. Você perdeu quase 40% do capital dos seus sócios no último trimestre. E você, mamãe, não pisa no Gran Azur há anos, a menos que seja para gastar no spa, respondi, minha voz saindo tão fria e precisa que viu o choque paralisar as feições de Ricardo por um segundo. Eu não vou assinar nada. O hotel não é um projeto familiar, é meu. Eu estudei cada centímetro daquela operação enquanto vocês estavam ocupados gastando o que não tinham. A gestão será minha, e as mãos experientes que vocês tanto mencionam, bem, elas não são as de vocês. O silêncio que se seguiu à minha recusa foi tão pesado que parecia exercer uma pressão física sobre as paredes da biblioteca. O rosto de Ricardo, antes de um bronzeado impecável, tornou-se uma máscara de um vermelho púrpura, enquanto o charuto em sua mão tremia levemente. Como ousa falar comigo dessa forma, sua insolente, ele sibilou, dando um passo em minha direção para tentar recuperar o território perdido através da intimidação física. Eu, no entanto, não recuei nem 1 milímetro. Olhei-o nos olhos, sustentando o peso de sua fúria com uma calma que eu mesma desconhecia possuir. Eu ouso porque o nome nos documentos é o meu, e a inteligência para entender as suas manobras fiscais também é minha. Você não passa de um parasita que encontrou uma hospedeira fútil, Ricardo, mas o banquete acabou. Minha mãe soltou um grito sufocado, a taça de cristal escapando de seus dedos e estraçalhando-se no piso de madeira, espalhando vinho como se fosse sangue de uma ferida aberta. Cale a boca. Como você se atreve a desrespeitar o homem que salvou esta família da obscuridade? Ela gritou, a voz falhando pela histeria. Ela avançou até mim, o dedo apontado para o meu rosto, as veias de seu pescoço saltadas. Você não é nada sem este sobrenome, Teresa. Você é uma menina mimada que pensa que um pedaço de papel lhe dá o direito de cuspir na cara de quem lhe deu a vida. Você vai assinar essa procuração agora, ou eu juro que farei da sua vida um inferno que nenhum hotel de luxo poderá compensar. A ganância dela havia se transformado em algo primitivo e selvagem, já ela não via mais uma filha, via apenas um obstáculo entre ela e os milhões que desejava esbanjar. A agressividade dele só me dava mais certeza de que eu estava no caminho certo. Você fala de salvar a família, mamãe, mas você nem percebeu que a mansão está afundando em dívidas que eu tive que renegociar em segredo para não sermos despejados enquanto você comprava bolsas de grife, respondi,
minha voz cortando o ar como uma lâmina de aço. E quanto a você, Ricardo, eu já tenho uma equipe de auditoria pronta para entrar no hotel amanhã cedo. Qualquer tentativa sua de desviar um único centavo será tratada pela polícia, não por mim. A humilhação de ser tratada como uma incapaz durante anos evaporou-se, substituída por um poder frio e administrativo. Eu disse a frase que selaria nosso destino: de jeito nenhum, eu sou a única dona, e a partir de agora, as ordens nesta família vêm de quem detém o controle, não de quem grita mais alto. O ódio nos olhos de Helena atingiu um ponto de não retorno. Ela soltou uma risada amarga, quase maníaca, e apontou para a porta com uma fúria cega. Pois bem, se você quer ser a grande empresária, a dona do mundo, comece sendo a dona da sua própria miséria. Se você não vai servir aos interesses desta família, você não faz mais parte dela. Esta é a minha casa, paga com o suor da minha linhagem, ela berrou, embora eu soubesse que ela nunca havia trabalhado um dia sequer na vida. Faça as suas malas e saia desta casa imediatamente. Vá morar no seu hotel de luxo, vá dormir sobre os seus papéis, mas saia da minha vista antes que eu mesma a jogue na rua com a roupa do corpo. Você está deserdada de qualquer afeto, Teresa, saia agora. Ricardo cruzou os braços, um sorriso cruel voltando aos seus lábios, e ele acreditava que, ao me tirar o teto, recuperaria o controle sobre o meu patrimônio. O silêncio que se seguiu à ordem de expulsão da minha mãe foi denso, quase sólido, interrompido apenas pelo som da minha respiração compassada. Eu estava parada no centro da biblioteca, o epicentro de uma destruição que Helena e Ricardo acreditavam estar comandando. Eu vi o triunfo nos olhos dele, aquele brilho predatório de quem acredita ter encontrado o ponto de ruptura da presa. Você ouviu sua mãe, Teresa, a hospitalidade aqui chegou ao fim, faça o check-out enquanto ainda lhe resta um pingo de dignidade, ele disse, a voz pingando um sarcasmo vitorioso enquanto se servia de mais uma dose de uísque, celebrando antecipadamente a minha derrota. Eu me virei para a porta, sentindo o peso do colar de diamantes, aquela coleira de luxo, e já me preparava para subir e recolher o que realmente era meu, quando um som vindo da poltrona de couro ao canto cortou a atenção como uma navalha. Foi uma risadinha. Baixa, seca, quase como o roçar de folhas mortas no asfalto, mas carregada de uma ironia tão potente que paralisou o movimento de Ricardo no meio do caminho. Dona Leonor, que todos julgavam ser apenas uma espectadora passiva da própria decadência, inclinou-se para a frente, a luz do abajur realçando as linhas profundas de seu rosto que, naquele momento, parecia o de uma esfinge. Oh, Helena, a sua arrogância sempre foi maior que a sua memória, e é por isso que você nunca conseguiu gerir nem a própria conta bancária, quanto mais uma dinastia, disse minha avó, e sua voz tinha uma nitidez cristalina que fez minha mãe recuar um passo, confusa. Você grita sobre a sua casa e a sua linhagem com tanta convicção que quase me faz acreditar que você realmente leu os testamentos do seu pai antes de queimá-los na lareira da vaidade. Ricardo estreitou os olhos, a mão segurando o copo de cristal com força excessiva. Leonor, não piore as coisas para sua neta, a decisão está tomada, a menina foi longe demais, ele tentou intervir, mas minha avó apenas levantou uma mão magra, silenciando-o com um simples gesto de desdém. Ela se levantou, caminhando com uma postura ereta que eu não via há anos, e retirou um segundo envelope do bolso do seu cardigã de seda. Teresa, querida, eu lhe dei o hotel porque sabia que você teria a coragem de dizer a não a esses dois. Mas eu não a deixaria à mercê da tempestade sem um porto seguro. Ela colocou o documento sobre a mesa, bem em cima da procuração que Ricardo queria que eu assinasse. Helena, você disse que esta casa é sua. Mas se você tivesse se dado ao trabalho de verificar os registros do fundo imobiliário da família no último trimestre, saberia que eu fiz uma pequena alteração estratégica. Meus olhos percorreram as linhas do documento oficial, e senti um choque de adrenalina percorrer minha espinha ao ler o carimbo do registro de imóveis. Minha avó soltou outra risadinha, desta vez olhando diretamente para o rosto empalidecido de minha mãe. Esta mansão, cada tijolo e cada grama de mármore que você ostenta, nunca esteve no seu nome, Helena, ela era minha, e hoje, às 10 horas da manhã, ela passou a pertencer legalmente à única pessoa que provou ser digna de cuidar dela. Ela apontou para mim com um sorriso de puro triunfo. A casa é da Teresa.
Portanto, se alguém aqui precisa fazer as malas e desocupar os aposentos antes que eu chame a segurança para retirá-los por invasão de propriedade, esse alguém são vocês dois. O tempo de vocês nesta casa, assim como no hotel, acaba de expirar. O silêncio que se instalou na biblioteca após a revelação da minha avó não era de paz, mas de aniquilação. Eu observei, com uma clareza quase cirúrgica, o exato momento em que o mundo de Helena e Ricardo desmoronou. Minha mãe cambaleou para trás, as mãos tateando o ar em busca de um apoio que não existia mais, sua expressão era uma máscara de horror puro, a pele esticada sobre as maçãs do rosto como se a gravidade tivesse subitamente dobrado de peso. Ricardo, por sua vez, deixou o copo de uísque escorregar de seus dedos. O cristal estourou no chão, mas ele nem sequer piscou. A arrogância que o sustentava evaporou, revelando o homem pequeno e covarde que sempre esteve escondido sob os ternos italianos. Isso é um erro jurídico. Eu vou processar, eu vou contestar cada linha desse documento, ele gritou, mas sua voz saiu fina e desesperada, o som de um homem que sabe que o jogo acabou. Poupe os seus pulmões, Ricardo, cada centavo usado para manter o luxo desta casa nos últimos meses veio da conta de Teresa, e cada assinatura sua nestes contratos de fachada é uma prova que já está nas mãos dos meus advogados criminais, disse vovó Leonor, cruzando os braços com a serenidade de quem acaba de vencer uma guerra de décadas. Eu dei um passo à frente, assumindo o controle da sala que agora era, por direito legal e moral, minha. Olhei para minha mãe, sentindo uma mistura de pena e alívio. Você me mandou fazer as malas, mãe, mas parece que as malas que estão prontas no corredor são as suas. Eu tomei a liberdade de pedir aos funcionários que recolhessem seus pertences pessoais. Nada que tenha sido comprado com o dinheiro do hotel ou do fundo da família sairá por aquela porta. A histeria de Helena transformou-se em um choro amargo e seco enquanto os seguranças da mansão, homens que ela sempre tratou como invisíveis, apareceram na porta. Ricardo tentou uma última manobra, aproximando-se de mim com as mãos postas, simulando uma contrição que me deu náuseas. Teresa, pense na família, pense no escândalo, nós podemos chegar a um acordo. Eu apenas apontei para a saída. O acordo é este: vocês saem agora sem resistência e eu não apresento a denúncia de fraude contra você amanhã cedo. Considere isso o meu último ato de caridade. Sob o olhar severo da vovó e o meu silêncio inabalável, os dois foram escoltados para fora. Vi, pela janela da biblioteca, Helena e Ricardo entrarem em um táxi comum, sem o brilho dos carros de luxo ou a escolta de motoristas, partindo em direção à obscuridade de uma vida comum que eles tanto desprezavam. Eles haviam perdido tudo, o status, o hotel e o teto que usavam como arma. Quando o som do portão se fechando ecoou pela propriedade, a mansão pareceu suspirar de alívio. A opressão que pairava sobre os corredores dissipou-se. Vovó Leonor caminhou até mim e colocou a mão no meu ombro, seus olhos brilhando com uma satisfação profunda. Agora o grã azul voltará a brilhar, Teresa. E esta casa será, finalmente, um lar, não uma vitrine. Eu respirei fundo, sentindo pela primeira vez o peso da liberdade. Naquela noite, sentei-me à mesa de mogno do escritório e abri o relatório de gestão do hotel. O sol começava a despontar no horizonte quando fiz a primeira anotação oficial como CEO e proprietária. A Teresa Invisível havia morrido junto com a ganância dos meus pais e, em seu lugar, nascia uma mulher que não precisava de diamantes para brilhar, pois agora ela era dona do próprio destino. O check-out da ganância estava completo, e o meu império estava apenas começando. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!